Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro na nossa live das 12, programa Principiante Espírita. Nós estamos estudando a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Estamos no nosso vocabulário espírita. Pedindo a você que, se quiser e puder, nos apoie pela chave Pix ou se torne membro escolhendo uma das faixas de contribuição via cartão de crédito. Também pode fazer aí o uso da ferramenta Valeu, do Super Stickers, com os super chats também, fazendo perguntas e deixá-las aí para nós com as suas doações. Todas essas ferramentas colocam o nosso canal em evidência, além de você nos apoiar para a gente continuar aqui nas ondas da internet, você também faz com que o YouTube veja a relevância do nosso canal através do seu engajamento. Falei demais, passo para você, Lauro Rodrigues, bem-vindo, vamos embora. Vamos embora, Beto, vamos continuar na nossa saga do estudo do vocabulário espírita e eu tenho aprendido muito com esses estudos passados e vamos conversar bem hoje sobre a questão da dupla vista, da segunda vista, o que é isso, é a mesma coisa, né? Enfim, já falamos sobre a aparição tangível, a aparição vaporosa, então, quer dizer, cada vez mais agregando o conhecimento para que a gente vá dialogando com o Kardec nas obras, nas demais obras. Beto, muito bom estar aqui com todos vocês. Sem mais demora, Laurinha, a gente então prossegue aí hoje com as expressões arcanjo e outras. O que é arcanjo? Arcanjo, anjo de uma ordem superior. E pede para que a gente veja a expressão anjo, da qual nós já trabalhamos o significado, fizemos as nossas reflexões, indagamos e respondemos às nossas angústias aqui com essa expressão anjo. Diz ele que seria, da mesma maneira, uma expressão utilizada, um anjo de uma ordem superior. A palavra anjo é termo genérico, que se aplica a todos os espíritos puros, e se admitirmos relativamente aos anjos diferentes graus de elevação, poderemos, para empregar termos conhecidos, designá-los pelas palavras arcanjos e serafins. Então, ele já estaria dizendo do espírito puro para cima, né, Laurinho? Passo para você. A ideia do entender você conta as palavras. Então, falando, né, de anjo, então vamos falar aqui de espíritos puros, e de arcanjos, ou espíritos de, de diferentes ordens, dentro dessa grandiosidade aí, né, que são os espíritos puros. E serafins. Mas é uma questão muito só de entender quantas palavras. Eu aqui nesse sentido, para mim, Beto, eu não sei se você concorda, quando nós usarmos a palavra anjo, então nós estamos nos referindo aos espíritos puros. Eu posso usar arcanjo? Pode, porque a gente está se referindo aos espíritos puros. Serafins também. Porque dentro da escala espírita, né, de espíritos puros, a primeira ordem, a gente não sabe ali dizer como só já vamos dizer, espíritos puros, classe única, pronto. Então, designar anjo, arcanjo e serafim, tudo para os espíritos puros. Penso eu, Beto, não sei se você concorda. Concordo em gênero, número e grau, Laurinho. É importante nós nos entendermos quanto às palavras, né? Depois, então, Laurex, nós temos aí ateísmo, que vem do grego ateus, composto de a, que seria privado, né? Privativo, privado, e também theos, que é Deus. E aí, a junção das duas expressões, né? Theos seria sem Deus, né? Privado de Deus. Ou, melhor, esclarecendo, aquele, né, que não crê em Deus. O ateísmo é a negação absoluta da divindade. Todo aquele que crê na existência de um ser supremo, qualquer que sejam os atributos que lhe suponha e o culto que lhe renda, não é ateu,
Toda religião repousa necessariamente na crença em uma divindade. Essa crença pode ser mais ou menos esclarecida, mais ou menos conforme a verdade. Todavia, uma religião ateia ou sem Deus é um contrassenso. O ateísmo absoluto tem poucos prosélitos ou seguidores, porque o sentimento da divindade existe no coração do homem, independente de qualquer ensino. O ateísmo e o espiritismo são incompatíveis, mas eu vou jogar algo no seu colo aí, Laurine, vai pensar que você vai ficar só na questão, não. Só que o espiritismo não é religião, então aí como que a gente vai tratar disso? Será que eu estaria lá no espiritismo na sua mais simples expressão, que ele disse, né, que todos nós espíritas poderíamos ser espírita e ter aí uma convicção religiosa qualquer? Sim, Beto, e lembrando que, né, Kardec vai dizer que toda doutrina espiritualista, né, então, logo, ela crê na existência de Deus, crê na existência da alma. O espiritismo, ele é uma doutrina espiritualista, porque abraça essa crença. E ele vai mais adiante, então ele vai explicar a questão da alma, né? De onde vem, porque aqui está e para onde vai. Mas não é religião. A religião, ela crê na existência, né? De Deus. A doutrina espírita também crê, porém é uma filosofia espiritualista. E que pessoas que abraçam as suas crenças, as suas religiões, pode usar a doutrina espírita para estudar e se tornar aí um católico espírita, porque vai estudar os princípios. Um protestante espírita, um muçulmano espírita, só não vai existir um ateu espírita, porque esse nega a existência de Deus. Beto. Laurex, e aí a gente tem que considerar o seguinte, né? Quando você fala tudo que você disse aí a respeito de Deus, relacionando com o Espiritismo, o Espiritismo explica o que é Deus. Então é racional, não é uma crença numa divindade, aquele que crê numa divindade, em algo para além, aquele que teria tais ou quais atributos, que também na explicação do Kardec ficou de uma maneira genérica. Ele falou que é um sentimento inato. Mas o Espiritismo, no capítulo 1, Deus e o Infinito, no item 1, Causas Primárias, livro 1 de O Livro dos Espíritos, nós teremos lá a explicação, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que ele é Deus, porque nós vamos explicar os atributos dessa divindade na questão 13, né, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos, ele vai dizer assim, do seu ponto de vista, porque você acredita que abrange tudo, mas fique sabendo, há coisas acima da inteligência humana, né, para as quais sua linguagem, limitada, as vossas ideias, as suas sensações, não dispõe de expressões. Ou seja, o Espiritismo explica, mas não esgota. Só que leva bastante longe com essa definição pelos atributos para trazer racionalmente quando nós estamos tratando da inexistência de um Deus vingativo, de um Deus que castiga, de um Deus que teria criado um homem perfeito ou um anjo perfeito, e pelo contrário, aquele que estabeleceu as leis, rege o universo por essas leis, tem uma vontade imutável, permite que nós o conheçamos desde que a gente atinja a pureza de espírito, e que nós temos o nosso mesmo ponto de partida e nós vamos ter o nosso mesmo ponto de chegada e cada um vai ter o livre-arbítrio para desenvolver esse caminho ao longo das sucessivas reencarnações e da sua própria evolução. Então, o Espiritismo explica, né, Laurinho, com racionalidade. Depois, nós vamos aí para a clarividência, né? Clarividência. A gente passou o batedor, porque nós vamos explicar o espírito batedor quando falarmos de espírito, céu quando falarmos de paraíso, e aí agora a gente já entra em clarividência, que seria uma propriedade inerente à alma e que dá a certas pessoas, então não é todo mundo, a faculdade de ver,
Ó, mas eu não uso os olhos para ver? Aqui não, Laurinha, é sem o auxílio dos órgãos da visão. E ele vai dizer, olha, dá uma olhadinha em lucidez que vai ajudar. Passo para você, Laurex. Então, bacana isso aqui, né? Porque vai ampliando o nosso entendimento. A pessoa está no estado de vigília, então, quando nós trabalhamos lá a alucinação, falamos assim, até usei o exemplo aqui assim, eu falo assim, Beto, um avião caiu. Eu estou aqui acordado, de repente, eu tenho uma imagem da queda de um avião. Aí o Beto corre, liga a televisão e no jornal lá uma notícia extraordinária da queda de um avião lá do outro lado do mundo. Ué, então o Lauro agora virou Dinho? Não, é um fenômeno explicado pela doutrina espírita, que é a criatura no estado de vigília, mas que a sua alma, ela amplia a sua visão, lembra da ideia da visão, ela vai até aquele local onde poderá ocorrer a queda do avião. E ela presencia a queda do avião, em tempo e hora. Isso é uma visão, é o que nós vamos chamar de dupla vista, da segunda vista ou da clarividência. Então, é um fenômeno da alma que o ser humano está desperto e que ele não vê pelos olhos materiais, mas sim, né, o olhar ele é muito mais profundo, que é o olhar, por assim dizer, da alma. Beto? Então vamos lá para a lucidez, Laurinho. Depois a gente vai voltar em lucidez, a gente vai repetir isso aqui, não importa quantas vezes forem necessárias, mas reputa importante, porque aqui ele vai dizer, na lucidez, né, repetindo que clarividência é a faculdade de ver sem o auxílio dos órgãos da visão, e é uma faculdade inerente à própria natureza da alma e espírito e que reside em todo o seu ser, e não vê só pelos olhos. Eis porque, em todos os casos em que há emancipação da alma, o ser humano tem percepções independentes dos sentidos. No estado corporal normal, a faculdade de ver é limitada pelos órgãos da matéria. Desprendida desse obstáculo, ela não é mais circunscrita, estende-se por toda a parte onde a alma exerce sua ação. Tal é a causa da visão à distância de que gozam certos sonâmbulos. Eles se veem no próprio local que observam e o descrevem, ainda que este se situe a 1000 léguas de distância, quando a gente falou um pouco disso lá nas aparições também, que falou da visão, da dupla vista, ou clarividência, como você já falou aqui para nós. Aí ele vai dizer, visto que se o corpo não se acha acolá, a alma em realidade ali se encontra, pois pode-se dizer que o sonâmbulo vê pelos olhos da alma. Aí ele termina dizendo, a palavra clarividência é mais geral. Lucidez é mais particularmente usada por clarividência sonambúlica. Um sonâmbulo é mais ou menos lúcido, conforme a emancipação da alma é mais ou menos completa, Laurinha. Então, passo para você encerrar aí para nós essas explicações. E isso é muito sério, o entendimento, porque assim, há estágios de sonambulismo. Porque, por exemplo, o médium, ele está numa espécie, quando ele está naquele momento ali, utilizando a sua faculdade, ele está num grau de sonambulismo, mas é um grau, usar a palavra pequeno. E aí, há aquele sonâmbulo lá do outro lado do extremo, que ele é muito profundo. O seu corpo está completamente no estado de letargia, de catalepsia. Então, veja, e dentro dessas duas pontas, esses dois extremos, há uma infinidade de nuances. Então, tem aquele sonâmbulo que ele tem uma emancipação maior, e há aquele outro que ela é mais adstrita ali a um espaço mais curto. Então, a alma não se emancipa tanto, ou o corpo não permite que a alma ganhe tanta liberdade. E aí eu quero trazer aqui a ideia quando o espírito pensa, então o seu pensamento é atraído para um determinado ponto. Quando ele pensa, logo ele está lá. Vamos lembrar? Que vai perguntar assim, então o pensamento é o espírito? Ele fala, não. O pensamento é um atributo do espírito. Mas quando o espírito pensa, e vamos lembrar,
Qual que é o veículo do pensamento? Fluido cósmico universal. Então, quando o espírito ele é atraído, o pensamento dele é atraído, o pensamento dele viaja por esse fluido e ele vai perceber a visão, né? Então, ele vai estar tendo visão de determinada coisa, determinado ambiente. Como o pensamento se confunde com o espírito, logo o espírito está lá, porque é a vontade dele. Então, ele viaja, não há distância para ele, né? Então, então o sonambulismo se dá nesse sentido, e a clarividência também se dá nesse sentido, a dupla vista, a segunda vista. Só que difere de que a criatura, a pessoa, está no estado de vigília nesse último, né? Da segunda vista, Beto. Ô, Lauro, me ocorreu de fazer uma indagação para você aqui, e aí, enfim, se não for possível, né, que você responda, a gente estuda isso para trazer numa outra ocasião. Mas a minha indagação é sobre o cérebro. Porque a gente está falando de emancipação da alma, nós estamos falando aqui de vigília, nós estamos falando de que ele tem lucidez dependendo desse desprendimento ou não. Então, eu fico pensando, a gente tem uma atividade cerebral, a gente, estudando a obra do Emmanuel, Filhos, né, ele fala que tem, que ele fala que nós temos essas questões neurológicas, né? Ele fala do nosso cérebro, né? Dessas repercussões e etc. Então, ele até chama de chapa cerebral, né, com as suas imagens, com as repercussões diárias. Então, isso, de certa forma, ela pode redundar até quando a pessoa está dormindo. Porque se o cérebro continua ali com aquelas impressões e com aquela atividade, ela está exercendo uma atração para a alma que ela não permite a alma desprender tão facilmente assim, né? Não sei se eu estou correto nessa interpretação aí, queria te ouvir. E que é os sonhos. Que é os sonhos. Que é aquele momento em que nesse caso, o espírito, ele percebe essas impressões do cérebro, que ficou ali gravado ao longo do dia, de dias, enfim, que é o sonho. O que é o sonambulismo? O cérebro tem que estar no sonambulismo lúcido, né? No estado muito profundo de inatividade, para que ele não crie esse obstáculo. Aí a alma ela se torna cada vez mais lúcida. Se o cérebro estiver ali, né, num grau qualquer de atividade, ele vai ser um obstáculo. E aí a alma ela começa a perceber, muitas das vezes, as impressões que está gravada ali no cérebro e que causa, em alguns casos, confusões. E aí é o caso dos sonhos. Quando você fala assim, poxa, eu tive um sonho que não tinha nada com nada. Eu não entendi nada do meu sonho, esquisito, e pode ser fruto dessas impressões causadas pelo cérebro, né? Então, porque aqui o Emmanuel vai dizer, a guisa, só da gente trazer aqui para uma especulação, obviamente, viu, pessoal? Nós estamos aqui estudando, aprendendo com Kardec e utilizando algum conhecimento possível aqui. E a certa altura, falando sobre crianças, né, ele fala assim, olha, as crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral, completamente nova em sua estrutura orgânica. O espírito é velho, né, gente? Então, ele sabe disso. Ele está falando de uma criança, está usando um corpo físico novo, uma estrutura nova. Aí ele diz assim, a afeição, a semelhança de, parece com uma câmara fotográfica, já devidamente habilitada a recolher as impressões, funcionando plenamente. Aí diz assim, a objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada, então, é a semelhança, ele está fazendo uma comparação, diz assim, é representada na mente por um espelho renovado em que se conjuga visão, observação, atenção, meditação
pelos olhos da alma, pelo espírito, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam, fixando-os em si mesma, como elementos básicos de conduta. Então, quer dizer que é o seguinte, eu estou registrando na alma, mas está passando pelo filtro neurológico, né? Ele fala neurocerebral. É por isso que aí eu te fiz essa pergunta, porque me ficou aí essas informações pululando aí, Laurex. E engraçado, você tocou num ponto interessante, porque quantos de nós, e principalmente na infância, que assistindo a alguns filmes aí de suspense, de terror, que quando a pessoa vai dormir, o sono dela é um tanto quanto agitado. Quando não acorda ali aos gritos, porque teve pesadelos. Tudo em função daquelas cenas representadas ali no filme e que, de certa forma, repercute durante o sono, que é o que nós vamos chamar de pesadelos, que são sonhos. Beto. Muito bem, Laurex. A gente, então, vai encerrando por aqui esse nosso encontro da live das 12 no programa Principiante Espírita, onde nós estamos estudando a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Estamos aqui investigando o vocabulário espírita e a gente volta num próximo encontro, né, Laurinho? Para a gente prosseguir na nossa saga aí, nós vamos pular a classificação dos espíritos, porque aí teria que falar sobre escala espírita, e vai para a comunicação espírita, que é um texto maior de Kardec, e aí a gente espera conversar e aprender um pouco mais. Pedindo a você que chega por aqui, se puder e quiser, nos apoie pelo Pix, se torne membro, participe da nossa campanha Coração Amigo da TV Revelar, se inscreva no canal e depois se torna membro. Nós, então, vamos ficando por aqui. Eu encontro vocês no próximo vídeo, passo para o Lauro para terminar, como de costume. E meus amigos, minhas amigas, vamos aproveitar nesse ano de 2023... nos dedicarmos, né, aqueles que realmente quiserem, ao estudo da doutrina espírita, das obras de Allan Kardec, para que a gente possa, com o conhecimento, participar na mudança, na transformação da humanidade, ser esse instrumento útil ao nosso semelhante, pois que a felicidade consiste nisso. E nada melhor para isso do que o conhecimento que a doutrina espírita, porque é a única doutrina que vai nos possibilitar adquirir esse conhecimento de forma racional. Então, fica aqui o convite para estudar. E quero dizer aqui a relevância que é os estudos apresentados, propostos pelo TV Revelar. Então, venha se tornar membro, se inscrever, se tornar membro, contribuir de alguma forma aí, doando um pouquinho que seja, que você puder, para que a gente possa perseverar com esse canal e fazer com que ele cresça cada vez mais, pois que o objetivo é, sim, levar o conhecimento, adquirir o conhecimento e poder compartilhá-lo àqueles que realmente queiram. Então, fica aqui o meu sentimento de gratidão, lembrando que às 18 horas temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos lá, então, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, viu?